Vamos abrir a palavra do Senhor, meu povo, no livro de Joel, amém? Na leitura bíblica de hoje. Glória a Deus. Deixa eu colocar esse copinho aqui. Leitura bíblica de hoje, livro de Joel. Nós vamos meditar no capítulo 1 e no capítulo 2. Amém? Da leitura bíblica de hoje, livro de Joel. Você vai abrindo aí a palavra de Deus. E eu vou pegar um versículo, tá certo? Para nós lermos nesse momento. Nós vamos ler o versículo 15, amém? Do capítulo 1. Quem for achando, vai glorificando aí o nome do Senhor, amém? Porque Ele merece. Amém? Verso 15 do capítulo 1 de Joel, diz assim. Vamos ler todos nós juntos. Verso 15 do capítulo 1 de Joel diz: "Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso." Vamos ler todos nós juntos. Verso 15, vamos lá de novo. "Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso." Livro de Joel. Louvado seja Deus pela leitura bíblica de hoje. Já estamos bem pertinho do final do ano, né? De, segundo a graça de Deus, encerrarmos mais um capítulo, né, de nossa história com a leitura bíblica. Hoje eu orava ao Senhor antes de vir para cá e eu pedi ao Senhor que nessa noite a minha palavra não fosse só uma palavra que chegasse até vocês, né, em alta voz, mas sim com profundidade. Amém? Com profundidade. Eu oro a Deus, já orei, né? E essa é a minha petição, continua sendo a minha petição, que a palavra alcance você de forma profunda. Porque o livro de Joel, né, do profeta Joel, é uma profecia, assim eu creio, para esses últimos dias, tá certo? Hoje o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. O que será que Ele deseja falar conosco diante das crises? Diante das crises, quando nos chegam, né? O mundo, né, não é uma repetição aqui o que eu vou falar para vocês, mas o mundo cada vez mais vive uma crise, né? E essa crise a gente pode perceber, não só a crise econômica, não só a crise na área da saúde em relação a essa pandemia, mas uma crise, a própria natureza, ela se revela, ela se manifesta sofrendo por causa de algo muito sério, né? E nós sabemos, nós lemos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Joel. Se você fez a leitura bíblica de hoje, você já sabe, né, do que se trata aí o primeiro capítulo, por exemplo, do livro de Joel, quando o profeta, ele falava sobre uma crise, né, uma carestia, um preço muito alto que viria ali em toda aquela nação por causa de uma crise. E agora essa crise, né, que seria, a carestia seria uma consequência, mas essa crise agora por causa de uma nuvem muito grande de gafanhotos que acometeria ali toda aquela terra. E a Bíblia fala, o verso 4, vou ler aqui bem de longe, tá certo? Porque o óculos de Claudinha não deu muito certo não, o grau de Claudinha. O verso 4 diz, acompanhe comigo: "O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor." Nós vimos aqui que nesse versículo 4 era uma série, né, uma peste de gafanhotos. E essa peste, ela era uma peste que, vamos dizer assim,
tinha várias categorias de gafanhoto. O que um não comesse, o outro que viria atrás comeria. O que aquele não comesse, o que aquele não destruísse, o que aquele não acabasse, o outro que viria atrás destruiria. Nele fala sobre o gafanhoto migrador, sobre o gafanhoto cortador, fala sobre o gafanhoto devorador e fala sobre o gafanhoto destruidor. Quer dizer, 4 tipos de gafanhotos. E aquela terra ficaria devastada. Aquela terra seria assolada por causa daquela destruição, daquela praga, daquela crise ali. Aqueles devoradores viriam e destruiriam toda ali aquela terra. E aí a Bíblia fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu amo você, meu filho. Você é uma bênção. Mas não precisava dar esse beijo assim, não. Precisava só, dava só um na testa ou aqui de lado. Tá certo? Mas pegou a força. 4, continuando aqui. E por causa disso, né, o profeta Joel, no verso 5, ele chama ali o povo de ébrio. E ele diz, ébrio, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Ele disse, olha, vocês que bebem, vocês que estão entregues a esse vício, vocês têm realmente motivos para chorar. Porque aquilo, até a matéria-prima que se fabrica, a bebida a qual você se embriaga, não terá mais, porque os gafanhotos comerão. E aí ele vai falando, né? Se a gente for ler versículo após versículos, o versículo 6, por exemplo, ele diz, veio um povo contra a minha terra, e ele estava falando dos gafanhotos. Veio um povo, e esse povo, ele é um povo inumerável, quer dizer, não se podia contar, né, o tamanho ali daquela nuvem de gafanhotos que viria. E ele diz, é um povo cujos seus dentes são de leão e eles têm os queixais como de uma leoa. Quer dizer, eles viriam de uma forma tão feroz, de uma forma, né, tão intensa, que ele comparou aquela nuvem como dentes de leão e como os queixais de uma leoa. Na verdade, né, uma crise, uma peste viria. E aí, o profeta Joel, ele falando aqui ao povo, porque ele, nesse tempo aqui, né, no capítulo todo aqui no livro de Joel, ele foi um homem que Deus levantou para falar sobre isso que ia acontecer. E ele estava sendo realmente usado por Deus. No versículo 1 e o versículo 2, você pode acompanhar comigo. O próprio versículo 1 diz assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Quer dizer, o Senhor tinha dado, o Senhor deu a palavra a Joel e o Senhor usou Joel para falar ao povo sobre o que viria e as consequências do que viria. E aí, né, o Senhor, ele continua usando Joel e a dizer até o versículo 11, veja comigo o verso 11, diz, envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Iria haver uma verdadeira destruição, fome, peste, escassez. Aqui quando ele fala claramente no meu enunciado, né? Antes do primeiro versículo ele diz a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Haveria uma seca também muito grande e haveria uma carestia. Tudo ficaria mais caro, tudo subiria o preço. Por quê? Porque ia faltar o produto, ia faltar a comida, né? As terras, ele diz aqui no verso 11, os vinhateiros, né? O trigo não haveria uma escassez ali de todo o produto.
E daqui a pouco, né, quando alguém poderia pensar que Joel estava sendo usado por Deus para dar simplesmente um anúncio, para anunciar do que iria acontecer com a lavoura, com o campo, com as próprias pessoas. Joel é usado por Deus como servo do Senhor para falar todo o propósito daquela crise. Todo o objetivo daquela crise. Aquela crise tinha a permissão do Senhor para despertar o povo de Israel para algo. Como, amados, eu meditava hoje lendo o livro de Joel. E eu meditava e matutava e ficava matutando, né? E ruminando isso aqui. Deus, a tua igreja, né? Não só o mundo, nós não podemos nem dizer assim a nossa nação, porque a nossa nação está inclusa, né, dentro dessa pandemia. Mas o mundo inteiro, mundialmente, nós vivemos uma crise. E muitas vezes a igreja de Jesus, ela parece estática, parada. Ela parece acostumada diante de toda essa crise a qual estamos vivendo, que antecede a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Joel, ele estava sendo aqui usado por Deus para anunciar algo que precederia um grande e terrível dia. E esse dia era o dia do julgamento de Deus ao povo de Israel. Tudo aquilo estava acontecendo, toda aquela crise estava acontecendo, toda aquela seca ia acontecer, toda aquela devastação ia acontecer. Quantas vezes nós estamos diante de crises e nós logo pensamos assim, diante de crise, eu achei interessante que eu fui estudar, e geralmente diante de crises, preste atenção, existem 4 tipos de pessoas. Vamos lá ver em que você ou eu nos encaixamos, tá certo? Diante de uma crise, geralmente encontra-se 4 tipos de pessoas. Olha lá, o otimista. O que é que o otimista faz diante da crise? O otimista geralmente diz assim, vai dar tudo certo, não é assim? Ele nunca tem palavras negativas. Por mais que você chegue para um otimista e você diga assim, está acontecendo isso. Não, mas vai passar. Não é assim que o otimista diz? Vai passar. Vai dar tudo certo. Não, isso é só uma fase. Isso é só uma época. Não, vai dar tudo certo. Tudo vai passar. Existem os otimistas diante das crises. Diante das crises também existe o pessimista. O pessimista, você chega perto dele, né? Ele ouve algo na televisão e ele já pensa assim, meu Deus do céu, como é que nós vamos ficar daqui a tanto tempo? Isso não vai dar certo. Isso, não vou ter dinheiro. Não, isso vai acabar. Eu vou morrer. Eu vou adoecer. E tudo pessimista. Ele só pensa pendido para o errado. Ele nunca pensa positivo em nenhum momento. Por mais que você chegue e mostre para ele algo que você fez ali, de repente, um cálculo, alguma coisa. Não, vai dar certo. Olha aqui, é exato. Vai dar... Não, mas ele ainda encontra uma coisinha pequenininha, um errozinho pequenininho, uma perspectiva que ele diz, não vai dar certo não, não vai acontecer. Não é porque isso, ele fica argumentando. O pessimista. Diante das crises existe também o alarmista. O alarmista é pior do que o pessimista. Porque além de ser pessimista, ele ainda alarma. Ele faz, não é assim? Ele faz uma tempestade de um copo d'água. Está caindo um pingo de chuva. Meu Deus! Está vindo um dilúvio. Não é assim? O alarmista. O alarmista faz um escândalo. Quando você chega, dá um grito diante de sua... Meu Deus, eu achava que alguém tinha morrido. O alarmista. Né? Ele chega para você, ele conta a situação do jeito que você diz, meu Deus, quem morreu? O alarmista. Diante de uma crise também tem o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que só vai criticar destrutivamente de tudo.
só vai escarnecer. Geralmente ele vai chegar para você e o escarnecedor, ele vai duvidar de todas as coisas. Só vai escarnecer, só vai ser incrédulo. Na boca dele, ele só bota um negócio para baixo. O escarnecedor. Mas eu vou te apresentar uma quinta pessoa que pode se manifestar diante de uma crise. E o Senhor também quer ministrar o nosso coração sobre a nossa posição diante de toda essa crise que nós estamos vivendo. Joel, ele era um realista. Repita para você mesmo, realista. Realista, repita para você mesmo, realista. Realista que encarava a vida do ponto de vista da palavra do Senhor. Você entendeu? Joel era um realista que encarava a vida do ponto de vista da palavra do Senhor. Nós temos que, diante desse tempo ao qual estamos vivendo, nos colocar no lugar, na posição de realistas. De realistas, no ponto de vista que encara a vida, que encara isso tudo que está acontecendo ao nosso redor. Será que alguém será necessário, né? Porque eu acho que tudo que já está acontecendo, para mim, já é pior. Alguém, por exemplo, tem anunciado e tem dito assim: a segunda onda virá. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso aqui em relação ao Covid-19? A segunda onda virá. Era assim que Joel estava anunciando. Eis que vem uma nuvem de gafanhoto. E essa nuvem vai ter a primeira etapa, que nessa primeira etapa está inserida uma qualidade, uma vamos dizer assim, uma espécie de um gafanhoto. E esse gafanhoto vai fazer determinada coisa. E aquela determinada coisa, ainda vão restar outras coisas, mas virá outro tipo de gafanhoto que vai pegar determinada coisa. E ainda o que restar vai virar outra. E toda aquela crise era um sinal que o Senhor estava levantando Joel para anunciar algo muito maior. Por que será que as crises, elas estão chegando de forma muito mais intensa? Semana passada eu recebi uma oração de uma pessoa, eu recebi um pedido de oração, melhor dizendo. A pessoa dizendo que estava muito preocupada porque a irmã dela havia sido acometida pela segunda vez com o vírus da Covid-19. Dentro de 6 meses. No outro dia, eu ainda não tinha falado. Aliás, eu falei para o pastor. Eu disse, Nildinho, fulana me pediu oração. Disse que está muito preocupada com a irmã dela, porque em 6 meses ela foi acometida com o vírus pela segunda vez. E aí, ele ouviu no jornal que foi... como é que chama? Justificado não, foi detectado, foi assim, oficialmente, né? Oficialmente, foi registrado o primeiro caso de reinfectação pelo Covid-19 no Brasil, e tinha sido no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. A pessoa que me pediu oração. Por que será que essas notícias nos chegam? Esse tempo de crise, eu tenho parado, eu só vou ficar assim como igreja. Nós temos agora que nos acostumar a viver o novo real, a nova realidade. Sim, nós, por exemplo, estamos aqui vivendo uma nova realidade. Essa máscara faz bem para você? Porque, sinceramente, eu não vejo a hora de tirar. Eu cheguei aqui hoje, fiquei particularmente um pouco sufocada. Aí tiro um pouquinho o louvo, aí depois coloco de novo. E nós estamos separados, a gente não está junto, não. Assim, estou falando em relação, né, ao distanciamento aqui da cadeira. Melhor do que estávamos,
Mas também não estamos como outrora, antes da pandemia. O que será que diante de uma crise o Senhor deseja nos falar? Agora você pode até levar para a sua vida, de repente, uma crise pessoal sua, uma crise emocional, que você muitas vezes vai empurrando com a barriga, e você está vendo acontecer. E você não para perguntar a Deus, o que será? Para que será? O que será que Deus, diante dessa crise, Ele quer falar comigo? Ele deseja falar comigo. Deus desejava falar algo à nação de Israel. Por isso Ele permitiu, amados, o Senhor tem toda a soberania no céu e da terra. Será que Deus, Ele sendo tão poderoso, Ele não poderia acabar com essa crise mundial que se enfrenta, sim ou não? Ele poderia acabar assim. Faça assim, ó, para quem está do seu lado. Ele poderia acabar assim, ó. Assim. Mas existia algo, queridos, que estava acontecendo. E esse algo, ele revelou, o profeta Joel, ele revelou ao povo aqui de Israel. O que será que o Senhor está dizendo por meio das pragas e das secas? O que será que o Senhor estava dizendo aqui para o povo de Israel? Ele estava dizendo assim, olha, vocês se distanciaram de mim. Vocês deixaram de me adorar como Deus. Vocês deixaram de me servir como outrora. Vocês estão deixando que o pecado entre. E vocês estão se acostumando. E por causa disso eu estou permitindo essa praga vir para que isso sacuda vocês, porque tem acontecido, o pecado está aí. E vocês têm se acostumado com o pecado e vocês têm levado o pecado de forma natural. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo espiritualmente? Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. 3 temas evidentes de Joel. Você sabe o que é que quer dizer o nome Joel? Você vai repetir aí no seu lugar. Se você já conhece, repita. Se você já sabe, repita. Mas se você não sabe, saiba hoje o significado do nome Joel. Declare aí no seu lugar. Só o Senhor é Deus. Repita novamente. Só o Senhor é Deus. Repita novamente. Só o Senhor é Deus. Você sabia que Joel, ele só aparece aqui, o profeta Joel, nessa profecia, nesse livro, nesses 3 capítulos da Bíblia? E justamente para declarar à nação de Israel que só o Senhor era Deus. Aquela praga, aquela nuvem de gafanhoto, aquela crise, aquela seca, aquela carestia. Ei, amados, nós não estamos vivendo dias menos semelhantes, não. Eu estou falando alguma coisa aqui errada? Quem aqui por esses dias teve até dinheiro, mas foi comprar algo que estava faltando no mercado? Qualquer coisa, levante a mão. Qualquer coisa, levanta a mão bem alto, não tenha vergonha não. Está acontecendo uma crise, sim. E a igreja, ela não pode estar apática ao que está acontecendo, não. Nós não podemos ouvir que vem aí uma segunda onda e a gente ficar, não, já estou usando máscara, já estou lavando os meus pés aí, já uso o termômetro. Não, o Senhor quer sacudir você.
Você é a igreja do Senhor Jesus, você é estudante, que faz 1 ano que não estuda. Por que será que faz 1 ano que não estuda? Quais são as respostas que você tem dado para isso? É por causa do Covid, é por causa da pandemia. Você já pensou por que é que Deus não dá um basta logo nessa pandemia e acaba? Ou você está desmerecendo do senhorio e do poder de Deus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Queridos, nós precisamos ter consciência. O povo aqui não estava tendo consciência. E sabe o que estava acontecendo com o povo? Ele estava assistindo o desenrolar do dia do Senhor. Estava às portas. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Deus hoje quer lhe dar consciência. Olhe para mim. Olhe para mim antes de você abrir aí Romanos. Olhe para mim. Deus hoje quer lhe dar consciência. Porque nós estamos vivendo o desenrolar da prévia do dia do Senhor. E Ele não quer que nós sejamos ignorantes quanto a isso. Ou, pior do que ignorantes, porque a gente tem o conhecimento. Quem aqui não tem o conhecimento? Quem tem o conhecimento que o dia do Senhor virá, levante a mão. Todos nós temos o conhecimento desse dia. O povo aqui, ele não tinha consciência que eles estavam assistindo o desenrolar da vinda do Senhor. Nós estamos assistindo o desenrolar da segunda vinda do Senhor. E o que nós temos feito como igreja, como nós temos nos posicionado. Eu sou nesse tempo otimista. Eu sou nesse tempo pessimista. Eu sou nesse tempo a pessoa que alarma. Sai uma notícia, ou pelo WhatsApp ou pela televisão, eu tenho prazer de repassar para alarmar. Só para alarmar. Eu sou aqui, né, o escarnecedor, falo do governo, falo... Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não queria ser presidenta, né, que nem Dilma dizia, da República para estar administrando nesse tempo, não. Você queria? Você queria? Você queria, Luso? Queria, Luso? Queria, irmão Carlos? Eu não queria, não. Queria, irmão Tota? Você queria? Eu? Deus me livre, né, irmão Tota? Eu não queria, não. Ninguém sabe o preço que esse homem está pagando. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Nunca a gente tratou isso aqui no púlpito, não. A igreja, o povo de Deus se converta. Porque Deus tinha um propósito com esse homem estar no governo. Sabe por quê? Diga aí se Haddad estivesse no poder. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós estávamos suportando suas crianças entrar dentro do banheiro aqui. Seu menino, meu menino que é homem, entrar... uma menina dentro do banheiro e dizer, eu vou entrar dentro do banheiro porque eu quero ser menino. E a gente não podia dizer nada. Porque senão vinha a polícia e prendia eu e o pastor. Queridos, Deus quer que você desperte nessa noite. Você está entendendo que o negócio não é para brincadeira? Ou você vai terminar essa pregação e você vai ter raiva de mim que sou sua pastora? Eu fiz uma oração em casa hoje. Senhor, eu não quero brincar não hoje no culto. Eu fiz uma oração em casa hoje. Deus, eu não sou religiosa, eu não vim só para mais um culto na igreja, não. Tire isso da sua cabeça que eu não estou aqui fazendo apologia à política, não estou fazendo apologia a candidato. É o tempo que nós estamos vivendo, igreja. Leite não é mais para menino tomar, não. Ou não é mais para adulto tomar, não. Leite é para criancinha de colo, os menininhos que vão nascer ainda, os que estão na barriga de Alessandra, quem está mais grávida.
Brendinha, Slane, que está ali. Os meninos ainda vão nascer para tomar leite. A gente já é crente velho, batizado. Quem aqui já é batizado? Tudo crente velho e batizado. É para comer feijão de caroço, sem peneirar, sem passar no liquidificador, que ninguém aqui, graças a Deus, não está doente, não. Comer feijão para mastigar, comer rapadura, dura, boró, tira um pedaço que fica ali mastigando, ruminando a palavra. Todo mundo aqui é adulto, irmãos. A igreja de Jesus está fazendo o quê? Joel estava anunciando uma desgraça. E a igreja de Jesus estava brincando. Os israelitas aqui estavam brincando. E Joel, versículo 12, acompanhe comigo, ele diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sabe por quê? Muitas vezes não há alegria do Espírito Santo dentro da igreja constantemente. E agora eu estou dizendo, leva-se até a sua casa, diariamente você vivendo essa alegria, porque nós perdemos o foco, nós perdemos o rumo. A igreja de Jesus, quando eu falo a igreja, não estou falando aqui nós em particular, na igreja de Jesus. O evangelismo aqui de terça-feira, só está irmã Rossana e irmã Ivaneide, das mulheres. As duas só. E para a glória de Deus, as duas. E para a glória de Deus, as duas. Joel estava dizendo, Joel estava anunciando algo que iria acontecer. E ele estava dizendo, ei, povo de Israel, Deus quer sacudir vocês. Igreja do Senhor Jesus, Deus quer nos sacudir. Deus quer nos sacudir, Deus quer nos despertar. Como é que eu estou ouvindo que vem uma segunda onda de Covid aí? Como é que eu estou levando isso? Vou comprar mais álcool em gel. Não é assim quando a gente se acostuma com o mundo. Se acostumar com o mundo não é só você se entregar ao pecado, não, igreja. Isso tudo está acontecendo porque nós estamos vivendo, nós somos testemunhas oculares da segunda vinda de Cristo. Nós precisamos ter consciência que nós estamos assistindo o prelúdio, né? Nós estamos assistindo o desenrolar do dia do Senhor. O que estamos fazendo dentro das nossas escolas que agora é online? Estamos nos moldando ao sistema da educação que quer implantar algo terrível dentro da educação. Não são todos. Toda regra tem exceção. Mas infelizmente, muitos têm se rendido. Eu digo que não é um sistema do homem, não. É um sistema satânico. E para isso Cristo veio, para destruir aquilo que o mal tem feito. Para isso eu e você estamos aqui, para destruir. Diante de uma crise, você está lá, assistindo aula online. O que será que Deus deseja que você faça? O que será que Deus quer tratar com você? Ouça a voz de Deus. Irmãos, versículo 13. Joel convocou a todos, inclusive aqueles que trabalhavam nas horas da noite, inclusive os levitas, aqueles que trabalhavam no templo. E no versículo 13, nós vamos lá para Romanos 8, ele diz: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Tinha coisa sendo cortada da igreja. Tinha coisa sendo cortada do povo. Tinha coisa sendo cortada do povo de Israel. A alegria da salvação.
Imagine aí, nós perdemos a alegria da salvação. Não sabemos por que tem dia que a gente está tão apático às coisas do Senhor. Um dia a gente está aqui, espiritualmente, outro dia a gente está aqui. Dia de evento a gente está assim. Passa o evento, a gente fica assim. Não pode, irmãos. Ele disse, olha, vocês vão lamentar e vão chorar. Ministros de Deus vão se vestir, vão passar noites vestidos de pano de saco. Não era, eu vou aproveitar esse tempo, né? Vou comprar bem muita roupa nova. Nada contra comprar roupa nova, porque eu gosto também. É bom demais, principalmente mulher gosta. Mas, vou pegar... Não, eu vou prestar atenção o que Deus quer me falar nesse tempo. Eu não vou ficar vivendo. A Bíblia diz que quando era nos dias ali de Noé, o dilúvio havia sido anunciado. Noé estava construindo a arca e o povo vivia como se nada estivesse para acontecer. E o povo passava por Noé, e Noé construindo a arca, e o povo observando a construção da arca e zombando Noé, nem aí. Será que nós, nesse tempo, estamos de que lado? Do lado de Noé? Ou a gente já se juntou ao povo que está o Noé lá construindo a arca e a gente passando e zombando também dos que estão construindo a arca? Não pega e não chega nem com um instrumentozinho ali, que eu possa pegar ali um pedacinho, nem que seja de uma madeira pequena. Não, eu vou ajudar aqui nessa construção. Porque essa construção vai guardar muita gente, vai guardar muita vida, vai poupar muita vida, mas não. Romanos 8, verso 18. Romanos, quem abriu, por favor, diga amém. Romanos 8, versículo 18. Olha o que é que diz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Queridos, olha o que aqui diz o verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, a criação, até a criação sofre. Sabe por causa de quê? Do pecado. Verso 22 diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Sabe qual era o problema ali do povo de Israel? O pecado. O pecado. O povo não se importava mais, achava o pecado assim, algo muito normal. Não posso mais fazer nada, é normalíssimo. E o povo simplesmente... Esse versículo, né, Romanos 6, 23, não existia mais, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não estou nem aí. Quem precisa se consertar, eu não me conserto mais. Quem, né, fazia tal coisa, não, não estou mais nem aí, não. É muita graça, é muita graça, é muita graça. Não está prestando atenção. Ei, volte à consciência em nome de Jesus. Hoje o Senhor deseja que a igreja dele volte à consciência. Sabe, irmãos, quando alguém está inconsciente... Quando alguém está inconsciente, ela não pensa direito. Ela nem pensa. Geralmente a pessoa inconsciente, ela está como? Acordada ou dormindo? Acordada ou dormindo? Dormindo. O Senhor deseja que nós como igreja voltemos à consciência. A igreja não pode ficar dormindo em relação a muita coisa que está acontecendo nesse tempo. Versículo 15
do capítulo 1 de Joel. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Versículo 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Capítulo 2, versículo 1 diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Se Joel dizia ali que o dia do Senhor estava próximo, Deus ia julgar o pecado daquele povo. Irmãos, o dia do Senhor está próximo. Ou você acha que Deus, lá no livro de Gênesis, quando Ele criou o homem e a mulher, quando no capítulo 4 houve a queda do homem, você acha que depois da queda do homem Deus ficou feliz por causa do pecado? E você acha que de geração em geração, de geração em geração, depois de todo o plano de Deus de ter enviado Jesus, vai chegar no ano de 2020, a entrada, as portas do ano de 2021, e o Senhor terá prazer no pecado? Esse não é o Deus que eu entreguei a minha vida há mais de 24 anos atrás. Eu entreguei a minha vida consciente, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos. Quem se arrepende é porque fez algo. E por que é que hoje a gente não precisa de se arrepender do que faz? E por que é que hoje a gente tem que fazer tudo o contrário? E tá só desse jeito, mostrando para Deus, passando como no rosto de Deus, o amor dele por nós. E onde está o evangelho de arrependimento de mais de 24 anos atrás? Que eu entreguei a minha vida, que eu criei e continuo crendo até hoje. Embora que continue daqui uns anos eu sozinha, velhinha, mas eu continuarei crendo. Quem crerá comigo? No evangelho de arrependimento. Não é no evangelho de facilidade, não. Joel estava anunciando: o grande dia do Senhor virá. E mais de 2000 anos após, o Senhor continua levantando pessoas como Joel para declarar: só o Senhor é Deus. Declara aí no seu lugar: só o Senhor é Deus e o dia do Senhor virá. Tudo que está acontecendo é uma prévia. Tudo que está acontecendo, as pragas, a carestia. Sim, tem crente sendo abençoado? Tem, eu não tenho dúvida da palavra de profecia da passagem do ano, não, que esse ano seria um ano de expansão. E eu vou perguntar: quem aqui esse ano expandiu em alguma coisa? Levanta a mão. Então a palavra foi para a igreja. Foi ou não foi? Foi. Hoje nós somos aparelhas na hora do almoço. Quando a gente colocou os pés em um determinado lugar, um homem se aproximou de nós e disse... A gente disse: boa tarde. E ele: a paz do Senhor. A gente não conhecia aquele homem. E aí, nós: a paz do Senhor, meu irmão. E aí, fomos, né, para o nosso destino. Daqui a pouco nós voltamos. Quando a gente chegou, né, falou com ele novamente, já não boa tarde, mas a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Desejou a paz para ele. Ele disse: o senhor é o pastor da igreja de Carnaúba, né? Aí o pastor: sim, sou. Ele disse: quando é que o senhor vai vir abrir um trabalho aqui? Está precisando, pastor. Venha. Aí o pastor disse: nós vamos vir. Esse ano o Senhor tem nos confirmado parelhas, 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 parelhas. O que é isso? Expansão.
Nós não temos mais dúvida, não tínhamos, mas nós não temos mais dúvida. Para a glória de Deus, no momento existem 3 famílias de parelhas que congregam na nossa igreja fielmente todos os fins de semana. E quando a gente bota o pé naquela cidade, é incrível as pessoas. Quando é que vem uma realidade em Cristo para cá? Quando é que vem uma realidade em Cristo para cá? E nós não temos dúvidas. Que é isso? Expansão. Deus falou, Deus cumpre o que Ele fala, irmãos. Com dor, sem dor, com crise, sem crise. Teve expansão? Teve. Teve chuva? Teve. Quem aqui viu chuva esse ano? Num lugar seco que fazia tempo que não chovia. Teve chuva assim de transbordar, porque Deus falou, pode ter crise, pode ter pandemia, quando Deus fala, Ele cumpre. Mas isso não quer dizer que a crise, ela deixou de existir. E essa crise, nós precisamos olhar e observar, não de forma natural. Tem muito crente olhando a pandemia de forma natural. Como assim, pastora? Tem. Vou me precaver, passo álcool, uso máscara. Eu não estou falando em a gente deixar de viver a nossa vida, não. A gente tem que viver a vida. Não vai mais enclausurar dentro de casa. Tem que trabalhar, tem. Tomando todas as precauções. Eu estou falando aqui espiritualmente. Está acontecendo tudo. A crise mundial acontecendo. Gente se degladiando, se matando. Já existia desde os tempos, ó. Mas agora se multiplicou muito mais. Deus desejava julgar o pecado de Israel. Deus desejava o arrependimento de Israel, mas Deus também desejava a restauração e abençoar aquele povo de Israel. O que o Senhor deseja, aqui tratando conosco nesse trecho de Joel, é sempre, igreja, nos trazer de volta. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, nos trazer de volta. Tudo isso é só porque o Senhor nos ama demais e Ele deseja nos trazer de volta. E aí o Senhor sendo poderoso, no verso 12 do capítulo 2, Ele vai falar sobre a sua misericórdia. Mas a sua misericórdia viria depois de uma decisão. Repita aí, diga decisão. Diga mais alto, decisão. Olhe no verso 12 o que é que diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E o Senhor estava usando Joel para dizer àquele povo, se arrependam, se convertam, voltem. Querido, se você colocar uma criança e você falar para ela, não suba nessa cadeira. Meu filho, ele já tem consciência disso. Se você subir, você vai cair. Ele sobe e cai. Não adianta depois ele ficar argumentando para mim. Mãe, eu subi por isso, eu subi por isso. Você subiu porque você é teimoso. Você subiu porque você é desobediente. Você subiu porque você precisa aprender que existem limites. Você subiu porque você precisa se controlar os seus impulsos, os seus desejos, as suas tentações. Por isso que você caiu. Nós precisamos, amados, controlar os nossos impulsos. Precisamos controlar os nossos desejos. Precisamos controlar a nossa carne. Nós precisamos, amados, controlar, nos submeter à palavra de Deus, quando diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Precisamos parar de argumentar os nossos erros.
Não, eu errei porque assim a carne é fraca, né? Você sabe, é desse jeito que acontece, porque, né? Não, Deus entende, Deus entende. Irmãos, quando é que você vai estar dando essa desculpa para Deus que Deus entende? Quando é? Imagine você criar um filho e toda hora você está educando, e toda hora você está disciplinando, toda hora você está ali, dando ali o melhor para o seu filho, e toda hora ele está pisando na bola, pisando na bola, pisando na bola, e chegar para você, manhã, painho, é porque é assim, né, cara? É assim, né? Sou desse jeito, Deus me entende. Você me entende? Tem uma hora, irmãos, que a pessoa tem que crescer. Tem uma hora que até você, como pai, você vai dizer, vou deixar sozinho. Se você for ler o Salmo 81. Vamos lá para o Salmo 81? Vá bem rapidinho para o Salmo 81, que eu lembrei agora dele, é de Deus. Salmo 81. Vá bem rapidinho para o Salmo 81, você vai para o verso 8. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Olha o que aqui diz, Salmo 81, 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Vai ter uma hora, irmãos, que não é Deus que vai se cansar. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não se cansa. Mas ele vai simplesmente deixar. Versículo 13. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Quem está comigo, diga amém. Olha o que é que diz o verso 13. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Versículo 14. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Você viu que aqui o Salmo 81, Deus está falando que fala ao seu povo, mas tem uma hora que o povo está tão cabeça dura que diz, eu não quero escutar, eu não vou obedecer. Aí o que é que Deus faz? Deixa ele andar nos seus próprios caminhos. Deixa ele andar nos seus próprios caminhos. E aí, irmãos, olha que coisa maravilhosa, a misericórdia do Senhor. Joel 2:15, olha o que diz. Verso 14, Joel 2:14 diz assim. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam um noivo da sua recâmara, até aquele que estava de lua de mel. Deveria sair para ir agora pelejar pelo povo de Deus. Até você que pensa, não vou precisar jejumar, não vou precisar orar, está tudo muito bem comigo, graças a Deus, estou bem espiritualmente. Aí é que o Senhor quer te convocar mesmo. Verso 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, todo ministro de louvor, ministro de dança, todos os ministros, ministro que prega, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está
o seu Deus? Eu convoco você, igreja do Senhor. Tem alguém que é a igreja do Senhor aqui? Eu convoco você a jejuar. E eu convoco você a orar. Por quem? Por sua vida mesmo. Pela igreja do Senhor, aqui de Carnaúba dos Dantas. Nós temos uma responsabilidade com esse rebanho. Quanto tempo faz que você não jejuma pela igreja? Quanto tempo faz? Nós vamos começar um jejum solene a partir de amanhã. Amém, igreja? Nós vamos começar um jejum solene. E esse jejum será pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Para que a igreja seja despertada. Para que a igreja venha de volta à sua consciência. Para que a igreja compreenda, entenda e ouça a voz do Senhor. Depois que a igreja se voltou. É o Salmo 51, irmãos. É o Salmo 51 aqui. A oração de Davi. E depois o que aconteceu? Depois que a igreja voltou, houve misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e ela foi aqui como consequência dessa busca. Tudo diante de uma crise em que a igreja se voltou e disse: Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo em relação a essa crise, através dessa crise? E aí os últimos versículos que eu quero ler com você, verso 22, olha o que é que diz, olha que coisa gloriosa. Leia comigo a partir do verso 22. Vamos lá? Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporânea a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e que não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu.